Questão número 71. Equiparar-se-á a empresa, para os fins do RGPS, a pessoa física que, para fazer uma reforma na própria casa, contratar um mestre de obras e um ajudante. Essa questão está correta. Nós vimos que a pessoa física ela pode ser sim equiparada à empresa conforme a Lei 8.212 de 91. Basta que ela tenha a seu serviço um segurado obrigatório exercendo atividade remunerada. Portanto, questão correta. Com relação ao financiamento da Seguridade Social, julgue os seguintes itens. Questão número 72. Em caso de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada, a Previdência Social poderá elevar alíquotas das contribuições sociais de empregados e empregadores até o limite do débito apurado. Essa assertiva, essa questão está errada, incorreta. No caso de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social por meio das suas contribuições sociais, por exemplo, cabe à União cobrir essas insuficiências financeiras conforme a própria Lei 8.212 de 91. Entretanto, cabe também à União, ela pode propor projeto de lei para aumentar as alíquotas das próprias contribuições sociais, mas não existe qualquer limite previsto legalmente conforme colocado nessa questão. Portanto, totalmente errado. Questão número 73. Além da contribuição proveniente de empregados e empregadores, são fontes de custeio da Seguridade Social, de forma direta e indireta, os recursos oriundos dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Considero essa questão não tão bem formulada, mas conforme ela está escrita, eu coloco a resposta errada, incorreta, porque os recursos provenientes da União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles são o financiamento indireto das fontes de recursos da Seguridade Social. A gente não pode dizer que esses recursos são fontes de financiamento direto e indireto, apenas de forma indireta. Portanto, por isso, essa assertiva estaria incorreta. Questão número 74. Julgue os próximos itens relativos às contribuições dos segurados empregados, dos empregados domésticos e dos segurados facultativos. A alíquota de contribuição para custeio da Seguridade Social, dos segurados facultativos e dos segurados empregados é a mesma e varia segundo o salário de contribuição. Assertiva errada, incorreta. Você que fez o curso aqui na Central de Concursos, na parte de custeio, você verificou que as alíquotas do segurado facultativo podem ser de 20% sobre o salário de contribuição ou, opcionalmente, 11% sobre o salário mínimo. Agora, as alíquotas dos segurados empregados variam entre 8%, 9% e 11% sobre o salário de contribuição. Portanto, assertiva errada. Questão número 75. A alíquota de contribuição do empregado doméstico para o custeio da Seguridade Social é inferior à alíquota aplicável aos demais empregados. Outra questão que, para aqueles que estudaram, poderiam acertar facilmente. As alíquotas referentes aos empregados domésticos são as mesmas do segurado empregado. A alíquota é de 8, 9 e 11, variando de acordo com o salário de contribuição. Portanto, são as mesmas alíquotas. Por isso, essa assertiva está errada e incorreta. No que se refere à contribuição de empresas e empregadores domésticos para o financiamento da Seguridade Social, julgue os itens subsequentes. Questão número 76. A contribuição do empregador doméstico é de 20% e incide sobre o salário mínimo. Essa questão está totalmente errada. A alíquota de contribuição do empregador doméstico foi alterada em 2015 para 8,8%. 8% da contribuição patronal e 0,8% de RAT.
Portanto, assertiva errada. E também não é sobre o salário mínimo, mas sobre o salário de contribuição do empregado doméstico. Questão número 77. A contribuição empresarial de associação desportiva que mantém a equipe de futebol profissional distingue-se da contribuição exigida de outras empresas. Questão correta. Estudamos lá na Lei 8.212 que 4 tipos de empresas tinham contribuições diferentes das demais contribuições patronais. Dentre elas está a contribuição da entidade que mantém equipe de futebol profissional. Essa entidade desportiva que mantém a equipe de futebol profissional, ela recolhe, por exemplo, sobre a receita bruta dos espetáculos esportivos, receita de patrocínio e outros tipos de receita que ela tem. Portanto, a assertiva está correta, ela realmente é diferente de outras empresas, a forma da contribuição previdenciária. A respeito do custeio da Seguridade Social, julgue os itens que se seguem. Questão número 78. Constitui fonte de receita da Seguridade Social um percentual incidente sobre os valores arrecadados com os resultados dos leilões de bens apreendidos pela Receita Federal do Brasil. Questão correta. Nós estudamos lá na Lei 8.212 que, dentre as outras fontes de custeio da Seguridade Social, existe 40% de tudo que é arrecadado nos leilões de produtos apreendidos pela Receita Federal. Portanto, assertiva correta. Questão número 79. Para efeito do custeio dos benefícios da aposentadoria especial e dos concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, as alíquotas aplicadas incidem exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito a condições especiais que lhe prejudiquem a saúde ou a integridade física. Essa questão é capciosa e existe uma pegadinha nela. A resposta está errada. Por quê? Porque, na verdade, essa é a redação literal da Lei 8.212 quando fala das contribuições para o RAT, de 1, 2 ou 3%. Essas contribuições incidem sobre todos os empregados da empresa, empregados avulsos, não apenas àqueles sujeitos a condições especiais. Na verdade, aqueles riscos ambientais do trabalho que ele fala posteriormente, esses riscos ambientais podem causar, por exemplo, um acidente de trabalho. E essas contribuições financiam tudo isso. Na verdade, foi uma questão colocada para induzir o candidato ao erro. Nesse caso, o candidato pensaria que essa essa assertiva trataria apenas da aposentadoria especial, o que não é verdade. Portanto, assertiva errada. Questão número 80. Parte dos valores arrecadados com o concurso de prognósticos promovidos por órgãos do poder público ou por sociedades comerciais ou civis dentro do território nacional é destinada ao custeio da Seguridade Social. Essa questão está correta. A receita do concurso de prognósticos está prevista lá no artigo 195 da Constituição Federal como uma das contribuições sociais para a Seguridade Social. Parte das receitas arrecadadas, por exemplo, por entidades privadas, vai para a Seguridade Social. E a receita líquida das loterias organizadas pelos entes públicos, ou seja, você tira algumas despesas e vai também para a Seguridade Social. Assim, dá para dizer que parte dessas receitas vão sim todas para a Seguridade Social. Portanto, questão correta.